Olá, eu sou Alexandre Alex e hoje nós vamos falar sobre as 4 possíveis razões que influenciaram o pensamento de Nietzsche. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com você palavras, conhecimentos que transformam e que nos trazem esperança. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a vida de Nietzsche. Vamos lançar a mão da psicanálise para entendermos um pouquinho sobre algumas razões, motivos, sobre 4 motivos que possivelmente influenciaram o pensamento de Nietzsche sobre moral, sobre religião, sobre cultura e o conceito de Deus em seu tempo, em seu contexto. Eu sou poeira na estrada, sou caco de barro, eu não sei nada e o pouco que eu não sei eu quero compartilhar com você. Espero que você fique comigo até o final desse vídeo para que a gente consiga entender e aprender um pouquinho mais sobre a vida desse grande filósofo, um dos maiores filósofos alemão do século XIX, se eu não me engano. Bom, vamos lá, essas 4 razões. A primeira dessas razões foi que Nietzsche ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. E perder o pai com essa idade é algo muito difícil para nós. Com a morte de um genitor, a criança perde o mundo que conhecia. Aquele em que os pais podiam até se afastar, mas que sempre retornava. Agora o seu mundo está enlutado. A morte do genitor é uma das experiências mais marcantes que a criança pode vivenciar. Com os pais morre também a ilusão de onipotência em um momento que ela é necessária como fonte de segurança. A criança se depara com profundos sentimentos de desamparo e impotência. Toda criança tem dificuldade de elaborar a perda de um objeto amado. Bom, se um adulto tem dificuldade, imagine só uma criança que ainda está em que a sua personalidade está sendo formada. Principalmente aquele do qual depende, pois seu psiquismo ainda está em desenvolvimento e ela necessita das pessoas que garantem sua sobrevivência física e o desenvolvimento emocional. Nenhum trauma na infância pode ser resolvido até que a criança cresça. Nessa idade, a criança está em progresso de estruturação de personalidade. A figura paterna é um elemento crucial para o rompimento de uma relação infantil da pessoa com a figura materna. O pai atua como um agente que influencia no amadurecimento e a mãe é percebida como porto seguro de acolhimento e proteção. A criança que lida com a perda do pai pode ter dificuldades de se integrar na sociedade. A mudança no comportamento pode gerar atitudes mais receosas de expor sentimentos ou mesmo buscar novos amigos de trabalho. Perder o pai não é fácil para ninguém. E com 5 anos de idade, Nietzsche perde o pai. No momento em que estava perto de fechar sua personalidade. Isso é um trauma que deixa as marcas profundas em nossas vidas. E Nietzsche perde o seu pai. Nietzsche perde seu pai, seu protetor, seu espelho, seu amigo, perde o amor paterno. Isso lhe causa uma profunda dor e uma cicatriz que nunca fecha. Esse fato vai influenciar a sua vida nos anos que seguirão e vai existir sempre as lembranças e a saudade do amor do pai. Então veja bem que Nietzsche perde o amor de um pai, do pai em que ele amava, sentia-se seguro, protegido e
ele se vê sem esse pai. E esse amor de seu pai vai influenciar em toda a sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, vai trazer lembranças a Nietzsche, saudades. E certamente isso é algo muito forte que influencia e que influenciou o pensamento de Nietzsche sobre o conceito de Deus. O segundo motivo, ou a segunda razão que influenciou o pensamento de Nietzsche foi que Nietzsche foi criado por sua mãe nos rígidos princípios da religião cristã luterana. Nietzsche recebe uma educação religiosa rígida por sua mãe. Na escola ele tinha um apelido de pastorzinho, porque era avesso ao convívio social e se dedicava muito aos seus estudos. Nietzsche mostrava uma vontade de autodomínio muito além de seus amigos. Essa severidade consigo mesmo irá estender-se por toda a sua vida. Cursa teologia, mas a contragosto de sua mãe, ele decide largar os estudos para formar-se em filologia. O desejo de sua mãe era que ele se tornasse um pastor luterano. Como filho único, possivelmente sua mãe deveria ser super protetora, e o seu desejo era que o filho fosse como o pai, mas não era o desejo de Nietzsche. E ele então rompe com a religião de sua mãe. Às vezes, nós sonhamos os nossos sonhos para os nossos filhos e esquecemos que eles têm o direito de sonharem os seus próprios sonhos e realizarem. E acredito que a mãe de Nietzsche era um desejo muito forte de que Nietzsche fosse um pastor luterano. Mas não era o sonho de Nietzsche. Nietzsche, o sonho dele certamente não era esse. E aí, a contragosto de sua mãe, ele abandona a teologia, abandona a religião, a igreja, e vai estudar filologia. E acredito eu que isso é mais um motivo em que marcou e que também influenciou o pensamento de Nietzsche. Bom, o terceiro motivo é que aos 22 anos de idade, Nietzsche contraria sífilis, uma doença que contrai principalmente pelo contato sexual, uma doença incurável no século XIX. A cura só foi anunciada em 1910, muito tempo depois. A doença tem vários estágios. Costuma apresentar lesões em pele, ossos, neurológicas, cardiovasculares e pode levar à morte. A sífilis terciária não tratada pode surgir de 2 até 40 anos de idade. Talvez Nietzsche acredita-se que essa doença fosse um castigo de Deus. Talvez Nietzsche acreditasse que fosse um castigo de Deus, de tanto ouvir, que tudo que era de ruim, tudo que era de mal, as pessoas diziam: olha, é Deus que está te castigando. As pessoas colocavam na conta de Deus tudo de mal que acontecia naquele tempo. Por abandonar, talvez ele pensasse: puxa, abandonei a igreja, abandonei a religião, e aí Deus me mandou essa doença. Talvez esse fosse um pensamento de Nietzsche. Deus estivesse castigando Nietzsche, e por isso Nietzsche criou essa revolta, essa rebelião dentro de si, por acreditar possivelmente que Deus houvera castigado com uma doença incurável. Bom, a quarta razão e motivo foi a rejeição de um pedido de casamento de uma mulher por quem Nietzsche se apaixonou. A rejeição de uma mulher amada talvez fosse a causa da doença, Talvez fosse por causa da doença contraída. Talvez a mulher não quis casar com Nietzsche devido à sua doença. Talvez fosse um motivo, uma razão
por ela não ter aceitado se casar com Nietzsche. Não se casou, Nietzsche não se casou, Nietzsche não teve filhos, Nietzsche não teve o amor de um pai, ficou doente por muitos anos até a sua morte. Nietzsche tinha seus conflitos, é claro, todos nós temos. Nietzsche tinha os seus conflitos, em seus escritos percebe-se que ele era insatisfeito, infeliz, solitário, amargurado, talvez fruto das percas que ele teve. A gente observa que, quando a gente vai ler os seus livros, a gente observa, sente nas suas palavras que Nietzsche era descontente, era um cara infeliz, incompleto, amargurado. E ele vai expressar isso nas suas críticas. É provável que esses acontecimentos tiveram grande influência no pensamento crítico de Nietzsche, sobre a moral, sobre a cultura, sobre a religião e sobre o contexto de Deus, sobre o conceito de Deus em seu contexto, em seu tempo. Provavelmente, essas são as 4 razões fortes. Alguém que perde o pai, o amor de um pai, alguém que é criado rigidamente dentro de uma religião, alguém que não tem um amor de uma mulher, alguém que contrai uma doença incurável e aí olha para si mesmo e começa a ver os seus conflitos e aí então colocar para fora o seu pensamento crítico com que ele colocou. Bom, o meu parecer, a minha posição, uma palavra minha que eu deixo aqui. Eu penso que no fundo da alma de Nietzsche, ele não rejeitava Deus, não, mas sim ao sistema religioso de sua época, aos homens que usavam e manipulavam as pessoas e as oprimiam usando as escrituras sagradas e o que Deus dizia na mesma. Então, a minha opinião é que Nietzsche acreditava sim em Deus e não no Deus que se pregava, no conceito de Deus que se tinha no século XIX, ao qual ele, de fato, rejeitava e era muito crítico. Bom, isso é uma opinião minha, mas você também pode dar a sua, pode dar o seu parecer, fazer o seu comentário. Bom, eu acabei de falar desse homem aí, esse bigodudo. Quem tem um bigode como esse não precisa nem de vassoura, não é verdade? Bom, eu espero que você tenha gostado. A gente está tentando melhorar a cada dia. A cada dia a gente está crescendo um pouquinho. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter ficado conosco. Espero você até no próximo vídeo.